Então vamos lá. Então a independência de estágios, para sobrevivermos, precisamos recolher informações de todas, não só uma pequena parte podemos assumir, visto que todo conhecimento novo precisa ser relacionado com um conhecimento já existente em nossa estrutura, onde tem um início, tem um recomeço, e aonde tem um recomeço, tem um início, ok? Então, são leis ligadas a direitos e deveres, ligado ao aprendizado que possa ser incidental ou acidental, mas coloca compreensões que venham a codificar uma informação que depende do conhecimento prévio. E a dependência dos estágios, que é mudanças progressivas nas estruturas cognitivas. Dependemos de níveis de rupturas. Lembramos do próprio Dom Pedro, e não sendo brasileiro, porque o brasileiro ele é dependente, não independente. Independência ou morte, ou seja, a independência, elas são fatos para sobrevivermos. Nos coloca mudanças ligadas à organização mental, à ordem e progresso, à bandeira, o Senhor, ou seja, eu coloco assim, usar um termo aqui em questões importantes, que as estruturas, as cargas acentuadas ligado a países como Portugal, que veio aqui, ou seja, colonizar, lembramos de alguns autores. O brasileiro tem a sua independência, mas também, ou seja, a sua voz ativa, ouvir do Piranga, a margem, né, aí por aí vai. E muitas vezes nós esquecemos o momento que nós cantamos lá com a postura. E eu já sendo professor, em épocas, tinha que toda vez colocar os alunos, ou seja, em seus campos régios, ou seja, de estatutos em fileiras para ouvir, ou seja, toda segunda-feira, ouvir o Piranga, o hino brasileiro, hino nacional. Ok? Eu gostava, porque na época não tem como você gravar ou memorizar. E tinha nos livros, né, todas as disciplinas. Em princípio, a educação física não tinha um livro específico. O próprio professor colocava algumas aulas práticas lá. E tinha algumas emendas no planejamento. E desde que eu entrei também para atuar, ao meu ver, tinha que ter nos campos didáticos, embora o conceito de motricidade humana nos coloca independências de busca para sobrevivermos num conhecimento, informações. E a dependência que nós temos a cada dia, que o próprio movimento ele é progressivo, ou seja, ele é novo e renova a cada dia. Então, a independência dos estágios coloca questões de complexidades para se adaptar diante, né, de estruturas cognitivas, motoras, pensar, sentir e agir. Essas independências são campos interacionistas, ou seja, que eu coloco a palavra filogênese, ou fisiogênese, com meio de quê? De aprendizado, ou seja, desde que eu iniciei, desde que eu nasci, na minha realidade, nas teorias relativistas, houve uma existência e uma realidade. E esse processo, ele ocorre diariamente, que é um ajuste, um meio coordenativo que eu possa aprender a cada dia algo, que vai ser níveis de dependências. Mesmo pelas minhas deficiências que eu tenho, externamente ou internamente, nos campos que posso colocar a palavra físico, semelhante, ou seja, elementar, coloca destaque no latim, mas que a palavra independência coloca fatores importantes. É lógico que o próprio brasileiro é muito independente, mas é difícil ter essas dependências em outros países. Tem que ser independente, tem que aprender a cada dia novas estruturas e rupturas. O corpo brasileiro, entre a subjetividade e a objetividade, coloca um relativismo dialético, algo relativo, aonde colocamos aparelhos ideológicos ou aparelhos convenientes. Nesses relativismos relacionam estágios, ou seja, nos coloca maneiras que podemos
analisar o nosso próprio crescimento, ou seja, corporal, que seja vias intrínsecas e vias extrínsecas, internas e externas, ok? É lógico que alguns podem explicar campo de independência e dependência. Alguém pode falar assim, assimilação, associação, automatização, depois assimilação, acomodação e adaptação. Aí depois você volta de novo, assimilação, acomodação e adaptação. A adaptação, ela desde o início do aprendizado, já é uma adaptação na assimilação. Desde o início da acomodação, já é uma adaptação. A adaptação é eminente ao meio externo, aonde há níveis de aprendizados distintos, aonde há uma independência de estágios, a dependência de estágios ligado aos níveis e cargas acentuadas, cargas reguladas, ou seja, ou aprendizados ligados a níveis e patamares para cada um, ou seja, sendo distinto, uma sala heterogênea, uma maratona, ou seja, os blocos aqui parecem que são semelhantes, mas tem assimetrias diferenciadas. Ser diferente é uma coisa. Agora, as diferenças vão ocorrer em vários contextos e contrapontos que relacionam o nosso corpo e o seu campo sócio-histórico e marginalizações. Eu ouvi o do Piranga, nos colocou independências para pensarmos que podemos ter uma voz ativa. Estava ouvindo tempos atrás agora, respeitando algumas músicas, que nós temos que ter voz ativa. E essa voz ativa não está falando de fibra de contração rápida, é branca, é porque só branco é rápido. Você vê o Bolt. Bolt ali, na Jamaica, ele se destacou em épocas. Na época nós estudamos bastante. Estou falando que ele era todo respeito, um rato de laboratório. Mas ali eu olhava que ele brincava ali, tinha momentos que ele estava correndo. Só o nosso olhar em campo de perito, eu não sou o Weineck, mas ele brincava ali, podia até bater o recorde, até melhor ainda. Mas tempos atrás ele me perdeu. Então ganhando através da perda. Não é questão de sendo especulativo, censurador, mas nessas necessidades. Mas coloca situações pré-existentes para analisarmos as fases, as fibras. Então a branca, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, capilares, artérias. Então essa dependência de estágios nos coloca uma intensidade de sequências invariáveis, de instabilidades, para chegarmos à independência de novo. Aonde há uma independência, há projetos a serem renovados, a serem iniciados. Estamos num Brasil, Mente Brasil, em ordem e progresso, que coloca rúbricas, relaciona histórias da década de 1940, a Constituição, depois 1988. Nós olhamos ali os pioneiros, senadores ou senadoras, ou seja, a Zélia Cardoso, ou seja, sendo presidenta em épocas passadas, nos coloca fatores importantes, homens e mulheres. Não estou aqui em questão de bajular ninguém, mas há fatores ligados ao corpo dócil. Há fatores que venham seu corpo sexual, a sua rigidez, a sua feminilidade, questões que colocam o sexismo entre panoramas importantes, entre essas situações exteriores, cunhos exteriores, diplomacias exteriores. Tempos atrás eu liguei lá para a Cruz Vermelha, foi uma mulher que atendeu, entre essas dissociações de poder ou leviandade. Mas o brasileiro, ele é independente. Ele tem a sua independência onde ele vai. Isso é bom, porque a independência de estágio é algo para sobreviver. Precisamos recolher informações, Ou seja, mas de todas, só uma pequena parte podemos assumir, todo conhecimento. Essa questão relativista são conhecimentos prévios, São, ou seja, estruturas, rupturas, base, planejamento, cargas, rupturas, e vai havendo essas sinapses, esses estímulos
diretivos. Aonde há um estímulo, há um princípio,